Porque o melhor do que compartilhar é compartilhar algo que vai transformar a vida de outra pessoa ou de outras pessoas. E isso também é uma responsabilidade, né? Há muitos anos atrás eu aprendi que um conhecimento, quando você aprende algo, você escuta uma informação, isso é muito bom, não é verdade? A gente fica assim, poxa, que legal, isso eu não sabia disso, isso é muito bom. Mas quando você compartilha esse conhecimento, essa informação, ela se multiplica. E aí muitas vezes a gente vai aprendendo as coisas e vai guardando só pra gente, não é verdade? Porque a gente acha que talvez o outro não precisa ouvir, ou talvez ele já ouviu de outra pessoa. Mas a verdade é que todos nós somos pessoas que influenciam vidas. Hoje eu estou falando aqui para você, mas tem pessoas próximas a você que eu nunca talvez vou ter esse contato. Então o que você aprender, o que tocar no seu coração, aquilo que trouxer transformação para a sua vida, compartilhe. Nem que você ache assim, mas é besteira, compartilhe. Você nunca vai errar compartilhando, porque aí a transformação ela se multiplica. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a nossa verdadeira essência, vivendo a minha essência. Terça-feira eu compartilhei sobre metas, né? De uma maneira mais prática, objetiva, de como você fazer para que sua vida caminhe realmente, não para que você viva mais um ano do mesmo jeito, vivendo as mesmas coisas, né? Com as mulheres eu compartilhei também um pouco sobre você conhecendo você mesma, olhando para as coisas do passado e refazendo tudo isso diferente, reconstruindo você. E hoje eu quero compartilhar sobre vivendo a nossa verdadeira essência. Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia é bem clara, que ela fala: não conformeis, mas não para só aí, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se você for estudar mais a fundo versículos que falam sobre transformação de vida, transformação da nossa mente, tem muitos versículos. Por quê? Porque é algo importante, né? Porque Deus já queria nos alertar. Se você olhar para a vida do povo de Israel, lembra dessa história? Quantos lembram dessa história? Que eles caminharam e não chegaram a lugar nenhum. Deus tinha um projeto, uma promessa linda, maravilhosa, extraordinária, mas eles não conseguiram experimentar. Por quê? Porque o coração deles, a mente deles não estava transformada. E tudo que Deus fazia por eles, sabe, com bondade, com fidelidade, mostrando, cuidando deles, eles ainda assim ficavam: poxa, mas lá no Egito, né, aquela cebola, aquele alho, eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo por eles. Eles não conseguiam ver a proteção de Deus. Por quê? Porque a mente deles estava apegada àquelas coisas antigas. E eram coisas boas? Era o que o povo de Israel estava apegado às coisas lá do Egito que eles viveram. Eram coisas boas? Era. Não, né? Mas Deus fazia coisas extraordinárias e eles ficavam lembrando das coisas antigas, por causa que não tinha essa transformação na mente deles. Então assim, muitas vezes a gente acha que nós somos
Eu já fui uma pessoa assim. Talvez você se identifique com isso. Talvez hoje ainda você se veja assim. Então, se alguém dizia: Débora, você é feia. Eu sou feia, né? Ah, essa roupa, menina, mas tu te veste tão horrível. Eu me visto tão horrível. Ah, mas você é linda. Eu sou linda. Muitas vezes a gente se vê dessa maneira. A gente acha que a nossa identidade realmente está baseada naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. E não é bem assim. E principalmente porque no meu caso, né? Se tinham pessoas que nem me conheciam realmente, entendeu? Não era o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, alguém que está ali próximo de mim, mas pessoas aleatórias. E eu levava isso como verdade. Isso adoecia a minha alma. Com certeza na vida você já se encontrou dessa maneira. E às vezes não foi dizendo que você é feio, mas falando: você não vai dar em nada, tudo que você faz não presta, não serve. E às vezes a gente vai levando isso como verdade para a nossa alma. Nós somos os resultados e as consequências daquilo que nós fazemos, né? Nossa identidade ela está totalmente ligada. A única coisa que define eu e você é a nossa identidade. Tudo, escute bem, tudo que você vive hoje, absolutamente tudo, simplesmente gira em torno da sua identidade. Por isso que eu senti no meu coração de realmente vir compartilhar com vocês, porque isso são coisas que têm trazido mudança na minha vida. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida com Jesus, né? E simplesmente no automático. E eu coloquei para mim que eu não quero viver uma vida assim. Deus tem uma vida abundante para todos nós. Deus tem uma vida plena para todos nós. Mas se eu não sei qual é a vida que Ele tem para mim, como que eu vou alcançar essa vida? Se Deus diz: você é filho, você é filha, você é amada, eu tenho coisas grandes para você. Mas se você não se vê assim, você não vai conseguir alcançar. Se você não reconhece quem você é, a sua verdadeira essência. E Deus muitas vezes fala conosco, mas porque nós vivemos tantas coisas na nossa vida lá no passado, nós ficamos cegos e não conseguimos reconhecer a nossa verdadeira identidade e a nossa essência. Então todos os resultados que eu e você temos ou deixamos de ter, gira em torno da nossa identidade. Os relacionamentos que nós entramos e os relacionamentos que nós saímos. O tipo de pessoa que você se conecta. Quais são os seus amigos? Quais são aquelas pessoas que estão à sua volta, que você diz: eu posso contar? Que tipo de pessoa é essa? Isso fala muito da sua identidade. Tudo faz parte da nossa identidade. E se nós temos uma identidade firme, forte, estabelecida e não deturpada, grave bem esse nome, nós vamos viver dessa maneira, com uma identidade forte, quase que não sai, forte, firme e estabelecida. Por quê? Porque a gente sabe o que Deus tem para nós sabemos quem nós somos, e quando você sabe quem você é, nada pode te parar. Pode o mundo vir contra você, você tem a certeza, a convicção dentro de você: eu não sou isso, porque eu sei quem eu sou. Então, e o que é deturpada? Falei para vocês gravar nessa palavra. É desfigurar, manchar, corromper, estragar. É como se aqui tem uma pintura belíssima, linda, maravilhosa, e outra pessoa fizesse totalmente o contrário, uma pintura feia, corrompida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. O que
verdade, então, gente, são as características boas e ruins de cada um de nós. Mas às vezes a gente só quer ver as coisas boas, não é verdade? Mas são todas essas características que fazem parte de nós mesmos. E aí, muitas vezes, o que acontece? Alguém chega, vamos supor, você é uma pessoa super inteligente, esforçada, né? Você dá o seu melhor quando você vai fazer qualquer coisa. Mas aí chega uma pessoa para você, uma pessoa que, não sei, pode ser aleatória ou uma pessoa que realmente se importa com você. E aí ela fala várias coisas a seu respeito, coisas ruins. A gente, nós seres humanos, geralmente nós fazemos o quê? Nós ligamos para isso, não é verdade? Parece que a gente esquece tudo de bom que a gente tem e foca no que é negativo, no que a pessoa falou sobre nós. Se ela disser 1000 coisas lindas e maravilhosas ao seu respeito e disser uma ou duas negativas, a nossa tendência humana é focar no ruim, não é verdade? A gente foca logo no ruim. Por quê? Porque nós não conseguimos lidar muito com as coisas negativas. Mas, abrindo um parêntese aqui, escute as pessoas que amam você, que se importam com você, de verdade. A gente conhece, o nosso coração reconhece quando alguém realmente se importa com a gente, quando alguém realmente fala com amor para, sabe, nos dar uma ligada, tipo, dar um alerta para a gente crescer, para a gente florescer, porque aquela pessoa se importa de fato, de verdade com a nossa vida. Agora, as outras pessoas aleatórias que não se importam com você, simplesmente falam ou falaram de você, você coloca no modo mudo. Porque o meu erro lá, né, já há anos atrás, era isso. É porque eu levava em consideração tudo que falavam. E não eram pessoas que me conheciam de verdade, não eram pessoas que se importavam comigo. E uma verdade dita em amor, seja até um confronto, escute. Às vezes, naquele momento, a gente não quer ouvir, mas é importante, isso traz crescimento para a nossa vida. Escute, depois vá refletir, e você vai ver que talvez aquela pessoa que realmente se importa com você, ela está demonstrando amor num confronto para que você mude. Então a gente precisa sempre se atentar a isso. Agora os outros, gente, coloca no modo mudo, né? Porque senão você vai viver uma montanha russa todos os dias, ligando para o que as pessoas falam. Eu falei que identidade são as características boas e ruins que nos definem. Aí eu pergunto para você, você pode pensar, você acha que as características ruins têm a capacidade de definir você? Se eu falei que as características boas e ruins, elas nos definem, então, pelo óbvio, define, né? As características ruins, mas a verdade é que não define. Sabe por quê? Porque existem 2 tipos de identidade. Se você estiver anotando aí, a primeira é a identidade que nós vivemos hoje, que são essas características boas e ruins. A segunda é a identidade que nós nascemos para viver. Uma identidade que é plena, que é perfeita, que é forte, que é firme, que é a nossa verdadeira essência. E lá em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uou! Será que você pode dizer: eu
Olha que tremendo. Lá em João 15:15 diz também: mas aos que receberam e aos que creram no seu nome, Ele lhes deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. Só o fato de nós sermos filhos de Deus, não sei se você já pensou nisso, mas isso nos dá uma autoridade absurda para governar, para fazer maior do que o nosso próprio Deus, porque Ele habita dentro de nós. Então isso nos dá um direito, sabe, de você não temer, de você realmente ter uma posição diante de qualquer situação, acreditando, não, eu sou filho de Deus. Mas aí muitas vezes o diabo pode dizer quem você pensa que você é. Você vê a história de Jesus? O próprio Jesus foi tentado na sua identidade, e ele era o próprio Filho de Deus. Quanto mais nós, sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe o poder que nós temos, e ele quer convencer de qualquer maneira que eu e você possamos ficar parados, porque quando ele consegue, entre aspas, né? Consegue colocar mentiras na nossa mente, dizendo: você não consegue, isso não vai dar certo, você não nasceu para viver isso, você nem sabe quem você é. Sabe o que acontece? Nós ficamos paralisados, simplesmente, e aí nós não nos movemos, enquanto Deus tem uma vida plena, abundante, cheia de bondade, fidelidade para nós vivermos, dizendo: filho, eu estou aqui, você é meu filho, você é a minha filha, eu tenho grandes coisas para você, olha aqui. Eu acredito que às vezes Deus fica assim, com um cartazinho assim, dizendo: filho, ei, olha aqui, e a gente lá triste, cabisbaixo, achando que a vida não vai dar certo, não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, isso não é pra mim, isso é pro fulano, eu nasci aqui mesmo, nessa cidade, o que eu tenho, não, isso não é pra mim. E Deus fica lá: filho, olha pra mim, eu digo quem você é, eu digo a vida que você tem que viver. Mas eu declaro sobre a sua vida, se talvez você ainda está vivendo dessa maneira, eu declaro que hoje vai ser um basta do Senhor sobre você, dizendo para você florescer, levando você a caminhar numa verdade que é plena, que é abundante, para você transbordar. Amém? Amém. Quantos recebem? Amém. Glória a Deus. Amém. E aí você pode me perguntar: você entende que você tem uma identidade que você vive hoje e uma identidade que você nasceu para viver? Mas aí você pode me dizer: mas Débora, o porquê, lembra da palavra deturpada? O porquê que então eu vivo o que eu vivo, né? O porquê que então eu estou onde eu estou? O porquê que eu não consigo aquele tal emprego que eu tanto quero? O porquê disso? O porquê disso? Né? Por que eu não consigo, minha vida não anda? Parece que eu estou patinando e não saindo do lugar. Porque a nossa identidade foi deturpada. E como é que acontece isso? Durante anos e anos e anos, nós vivemos traumas e experiências que formaram crenças aqui na nossa mente. E às vezes você busca Deus, você ora, você jejua, você paga o preço, mas você se esquece de uma coisa muito importante: que você é um ser corpo, alma e espírito. Os três têm que andar em harmonia, para que você possa florescer, para que você possa fluir, para que você possa viver essa vida abundante. Então às vezes você nem sabe o porquê você sente tal sentimento, mas se você às vezes parar para pensar: pera, por que eu estou me sentindo assim? São simplesmente respostas de coisas lá do passado
E você pode me dizer, mas Débora, faz muito tempo que eu vivi essas coisas de traumas, né? Aconteceu aquela situação, já tem 10 anos, né? E isso tem muito tempo. Mas a verdade é que a gente vai trazendo para o nosso presente essas coisas, porque fica tudo no nosso inconsciente. Vamos imaginar que aqui tem um iceberg, de uma forma mais prática para você entender. Aqui tem um iceberg, né? Todo mundo sabe o que é, acredito. Então, vamos supor que daqui até no teto, olha só, veja bem, daqui onde está minha mão até aqui no teto é o nosso consciente, que é onde tem o quê? A nossa razão, né? Nós pensamos. Daqui da minha mão até mais lá para baixo é o nosso inconsciente. Ou seja, olha a diferença. E é justamente nesse inconsciente que ficam os nossos traumas, os bloqueios, aquilo que vivemos durante anos e anos, né? Aquilo que você viveu na sua infância, muitas vezes aquilo que você recebeu quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Todas essas informações são jogadas no seu cérebro. E isso não é anulado assim, não. Você precisa perceber para você começar a fazer diferente. Então, tudo isso fica aqui, na sua mente. E aí, muitas vezes, isso nos impede de florescer. Mas hoje você está escutando uma informação que pode mudar a sua vida, que pode trazer transformação, porque agora você não anda mais na ignorância, no sentido de que você não conhece essa informação, mas agora você já sabe. Então, nós vivemos muitas vezes dessa maneira. Essa deturpação, gente, por exemplo, a nossa identidade, aquilo que nós nascemos para viver, é perfeito, certo? Então, Deus nos fez inteligentes, Deus nos fez pessoas esforçadas, pessoas lindas, cada um com a sua lindeza, com a sua boniteza, na verdade, única. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que escuta durante, não sei, mais de 10 anos, desde a sua infância, você é um burro, você é um burro, você é um burro, tudo que você faz não vai dar certo, não presta. O que acontece? Aí essa pessoa, vamos supor, se muda, vai para outra cidade, vai construir sua vida. Durante anos, tem gente que não consegue se livrar disso, nem na sua velhice, morre com isso, com essas mentiras, sempre achando, eu sou burro, tudo que eu vou fazer não dá certo. E essa vida é para mim mesma, uma vida realmente onde eu passo fome, onde nada vai para frente, tudo que eu coloco minha mão não dá certo. Por quê? Porque a pessoa escutou, isso gerou uma crença no seu cérebro e simplesmente ela acredita aquilo como verdade, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir, sabe, o real do imaginário. Se você acredita que você é bonita ou bonito, inteligente, você vai ser bonita e inteligente. Isso é cientificamente comprovado. Eu contei até aqui rapidinho, aqui com as mulheres, né? Que eu estava vivendo um tempo aí, eu estava vivendo assim com a estima muito baixa. Então eu não gostava às vezes de me olhar no espelho, eu não queria me cuidar direito, eu estava me sentindo um caco. E aí eu comecei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu sei que Deus me fez única, eu tenho minha beleza, por isso que eu estou dizendo, cada um tem a sua beleza, não é verdade? Nós somos seres lindos que Deus criou. E aí eu comecei a me questionar diante de Deus. E eu dizia, Deus, eu não aceito
ajeitar, eu me ajeitava, me olhava no espelho e repetia: você é linda, você é linda, você vai viver coisas incríveis. Tudo aquilo que eu estava sentindo de ruim, eu colocava para o positivo e começava a falar para mim mesma. E um dia, e o segundo dia, e foi o terceiro dia, e foi. Quando eu vi, eu já nem pensava mais naquilo. Sabe por quê? Porque o meu cérebro começou a acreditar. E o mais incrível de tudo é que as pessoas ao meu redor, sem eu mesma dizer: ah, não, eu tô bonita, ah, não, eu tô me sentindo assim, não, eu normal, as pessoas simplesmente diziam: Débora, meu Deus, o que aconteceu com você? E eu fui ficando: meu Deus, realmente funciona. Realmente funciona. A maneira como que o mundo te enxerga é como você se vê. Por isso a importância de você entender que não existe diferença do real para o imaginário. Qual é o sonho que você tem? Ah, ele é muito grande. Não interessa. Você consegue. Você pode. E eu não estou dizendo uma palavra só positiva, mas eu estou falando uma realidade, uma verdade, que nós temos o poder, basta a gente querer e entender essas verdades. Então, qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho é, não sei, ir morar no exterior, é ter minha empresa aqui em todo o estado do Pará. Comece a colocar no papel. Comece a dizer: eu vou morar no exterior, eu vou ter uma empresa, a maior empresa do Pará, sobre isso, eu vou ser o empresário assim. Você quer casar? Eu vou casar assim. Isso vai trazendo, o seu cérebro vai acreditando, isso vai trazer a realidade. E isso a Bíblia já explica, que isso é o quê? Fé, não é verdade? É nós trazermos à existência as coisas que ainda nem existem. Olha só que lindo, que maravilhoso. Lá em 2 Coríntios, falando sobre essas coisas do passado, em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que nos mostra: olha a sua identidade, meu filho e minha filha. Mas não para por aí. Eu tenho coisas novas para você viver. Tá para livre acesso de todos nós. Nós só precisamos abraçar isso como uma verdade tão profunda, trazendo a realidade. Nós podemos. Amém? Amém. A nossa identidade ela é formada pelas nossas crenças. E crenças são formadas por meio de experiências. Então, as experiências que nós vivemos lá no passado, por isso que no começo eu falei que tudo rege por meio da nossa identidade, tudo que estamos vivendo. Por quê? Porque as experiências que nós vivemos, elas determinam a vida que nós estamos vivendo hoje. Por isso, nós precisamos nos atentar. Então eu não estou vivendo a identidade, eu não estou vivendo a vida que Deus tem para mim. Então, preciso consertar alguma coisa. Então, olha só, talvez você não entenda o porquê só se relaciona com homens que não valorizam você, ou mulher que não valoriza você, porque você não consegue aquele emprego que você tanto quer, por conta dessas coisas lá do passado que você viveu, que você foi trazendo para a sua vida como verdade. E muitas vezes a gente não entende porque está nesse inconsciente que eu falei para vocês. Não é algo racional. Então você nem sabe às vezes que tem isso. Mas agora que você já tem essa informação, depois vai refletindo sobre a sua vida, sobre o que você passou. Muitas coisas, muitos comportamentos que nós temos hoje é
dessas coisas que nós vivemos no passado. E olha só, gente, todo mundo tem uma identidade deturpada. Por isso que a gente precisa reconstruir a nossa identidade. Já sabemos a identidade que Deus projetou para todos nós. Lá em Salmos fala que Deus ele escreveu no seu livro todos os nossos dias, que Ele teceu os nossos ossos, e isso é maravilhoso. Isso quer dizer muito mais que nós não somos uma coisa que aconteceu, algo do acaso, mas nós fomos projetados pelo próprio Deus. Amém? Então, se nós sabemos que as crenças, elas são formadas por experiências, por aquilo que você repetiu, por aquilo que você ouviu, e o seu cérebro foi acreditando, isso foi gerando um comportamento. Então nós precisamos criar novas crenças. E como nós vamos fazer isso? Por meio de experiências, criando novas experiências. Então, e aí, como que eu crio? Existem duas formas. Nós podemos criar de uma maneira intencional essas experiências. Por exemplo, dar um exemplo bem rapidinho aqui. Um pai ou uma filha, não sei, só um exemplo mesmo, que não tem um convívio, não tem um contato muito bom com seus pais, sempre teve aquela intriga, nunca souberam conversar os três. E aí, qual a crença, qual o pensamento dessa filha para com seus pais? Eles não sabem me ouvir, eles não sabem conversar, são muito ignorantes, são pessoas grossas, arrogantes, só querem mandar em mim, mas eles não sabem nem da vida deles, e por aí vai, E os pais, qual é a crença, qual é o pensamento que eles têm sobre essa filha ou sobre esse filho? É rebelde mesmo, não presta mesmo, tá vendo só, é tão teimoso que sabe Deus se vai dar em alguma coisa que presta, e por aí vai. Entendemos que as crenças, elas são formadas por experiências. Então, se eu quero mudar isso, eu tenho que criar novas experiências. Qual a primeira coisa que esses pais e esse filho ou essa filha precisam fazer? Liberar perdão. Liberar perdão de verdade. Não existe meio perdão. Ou você perdoou ou você não perdoou. Liberar perdão. Por quê? Porque o perdão, a falta, na verdade, do perdão é como uma prisão. O outro vai vivendo a vida, mas você não consegue sair do lugar, porque você está preso. Então você precisa liberar perdão, os dois. E aí, de maneira intencional, vocês vão criar experiências. Como assim? Vão sair para conversar. Talvez o filho ou a filha vai lá visitar os pais. Vão tomar um sorvete. Criar novas experiências. Você vai fortalecendo essas experiências novas. E essas crenças negativas que os pais tinham sobre o filho e o filho tinha sobre os pais, vai sendo enfraquecida até anular completamente. Além do que, nós vamos fortalecendo essas crenças e vamos fortalecendo a nossa real identidade. Porque foi gerada uma identidade errada. Mas é você, com essa nova experiência, você vai fortalecendo sua real identidade, que é o quê? Um filho que realmente honra os pais, um filho obediente, que sabe sentar e conversar de verdade, que tem um diálogo, uma comunicação boa entre os pais. Então é dessa maneira. E isso, gente, para qualquer área da sua vida. Não sei qual foi o conflito ou foi a crença errada que você viveu. Você precisa criar novas experiências. E é de uma maneira bem prática, como eu falei aqui para vocês. Libera perdão. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é um processo. Isso nos faz crescer em maturidade.
Amém? A outra opção que você pode fazer é o exercício do eu sou. De manhã hoje eles até ficaram rindo aqui, porque é engraçado. Você vai pegar uma folha, tá? Você vai escrever tudo de positivo sobre você. Ah, mas eu não tenho muita coisa positiva. Mas então você vai escrever em fé. Eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou esperto, as coisas dão certo pra mim, tudo que eu coloco as mãos prospera, eu sou isso, aquilo outro. Você vai escrever, várias coisas. Todos os dias você vai pegar esse papel e você vai ler pra você mesmo essas coisas boas, né? Positivas. E isso parece muito, muito ridículo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Sabe por quê? Porque as pessoas mais extraordinárias que existem, elas fazem o que ninguém faz. Elas fazem aquilo que muitas vezes os outros ficam lá rindo. Não vai dar em nada. Mas elas fazem, porque elas sabem que isso é o diferencial delas. E por isso elas alcançam coisas grandes. Porque é muito fácil fazer o que todo mundo está fazendo. Não é verdade? Então, não se prenda a isso. Faça, porque isso funciona de verdade. Sabe por quê? Porque uma crença ela é formada por repetição. Então, quanto mais você repete, mais o seu cérebro vai acreditando e você vai se tornando essa pessoa. Amém? E a outra coisa é aquelas que são vivenciadas, as experiências vivenciadas, que são justamente que acontecem na vida e você vai aproveitando aquela oportunidade. Então, fortaleça as crenças positivas sobre você. A Bíblia é recheada de coisas lindas e incríveis que Deus já deixou para nos lembrar de quem nós somos, de como Ele nos projetou, de como Ele nos formou, da vida que Ele tem para todos nós vivermos. É uma vida abundante. Eu não canso de dizer isso, porque eu quero que cada vez mais o meu cérebro entenda e eu viva essa realidade muito maior. É uma vida abundante, é uma vida plena. Aqui em Romanos 8, 14, 15, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso é uma verdade. Traga à memória o que é que você tem escutado, o que é que você tem falado sobre você mesmo, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua célula. O que é que você tem falado? Será que realmente você está trazendo à memória o que pode trazer transformação, o que pode te dar esperança? Ou você só consegue ver e declarar coisas negativas? Isso fala da nossa identidade. A maneira como nós estamos vendo as coisas, tendo essa perspectiva sobre as pessoas, sobre as situações, diz muito do que está no nosso coração ainda. E será que são coisas positivas ou são coisas negativas? Comece a atentar para isso. Isso vai mudando a nossa vida. E em Salmos 31:19 diz: como é grande a tua bondade, que reserva-se para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedesse àqueles que se refugiam em ti. Salmos 23:6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Essa é a vontade de Deus, para que eu e você possamos
Eu quero é mais, eu quero é cada vez mais experimentar da bondade, da fidelidade, de tudo que a minha identidade, a minha essência já me diz ao meu respeito, que o próprio Deus já disse sobre mim. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Continue nesse espírito, realmente refletindo sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus tem falado com você. Feche seus olhos nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo, Ele está nos movendo a realmente mudarmos a nossa mente para vivermos o extraordinário. Não tem como vivermos o extraordinário, não tem como nós vivermos coisas maiores se nossa mente não consegue enxergar, se nossa mente não consegue reconhecer as coisas grandes. E é o Espírito Santo que todos os dias nos convida a realmente, vamos caminhar comigo, vamos viver essa vida plena, mas basta eu e você escolhermos. Fale com o Senhor, aquilo que o Senhor tocou no seu coração nessa noite, aquilo que Ele falou com você, coloque diante dEle. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Que a Tua bondade, a Tua fidelidade nos abrace, ó Deus. Desejamos mais o Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Se renda a Ele. Desde quando me levanto
de entregar a sua vida. Alguém pode levantar a sua mão. Amém. Então coloque a mão no seu coração novamente. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse momento tão especial aqui com os meus irmãos. Obrigada. Te amo, Deus. Porque o Senhor nos afirma, Deus. Tua graça nunca falha. Porque o Senhor sempre nos mostra aquilo que podemos alcançar. Que o nosso coração possa se manter sempre humilde, para que possamos andar debaixo dessa verdade, Pai. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, por tanto amor, por tanta bondade, por tanto cuidado, por tanta fidelidade. Se você é grato a Ele, erga suas mãos bem alto e diga: Jesus, muito obrigada por me dizer, por me lembrar quem eu sou, o que eu posso, a minha verdadeira essência. E que todos os dias você possa me relembrar, trazendo a revelação profunda no meu ser, em nome de Jesus.